Bem-vindo, Elton. Obrigado, Cristina. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom dia a todos. Vou começar a minha apresentação. Sou Elton Medeiros, sou professor do Centro Universitário de Sumaré e também sou agora pós-doc da FFLeste USP também. Eu quero começar então a minha fala falando aí sobre então os monstros e os antiquários, Beowulf e uma abordagem decolonial. E essa minha fala aqui, no título da minha apresentação, eu faço aqui uma pequena metáfora dos monstros antiquários, remetendo ao texto do Tolkien, onde eu tento trazer aqui para vocês, bem brevemente, um problema que é a forma como se aborda os estudos sobre o poema Beowulf, tá? Que até hoje nós temos uma forte influência de uma tradição que remete ao século XIX, uma tradição nacionalista, então, que seriam esses antiquários. Então, os monstros dos antiquários que eu faço aqui na metáfora são esses nacionalismos do século XIX. Tá? Então, começando, eu começo com uma frase, remetendo aí ao Alcuino de York, no século VIII, quando ele envia uma carta aos clérigos do mosteiro de Lindisfarne, criticando, né, o gosto que os clérigos tinham pela literatura heróica, quando ele pergunta, né, o que Ingeld tem a ver com Cristo, que é uma paráfrase de Tertuliano, né, quando o Tertuliano pergunta, né, o que Atenas tem a ver com Jerusalém. E eu me aproprio da fala do Alcuino para fazer uma outra metáfora, que é o que Beowulf tem a ver com a Inglaterra, tá? Ou se é que tem alguma coisa a ver com a Inglaterra, que é o que eu pretendo demonstrar aqui nessa apresentação. A imagem que eu utilizei como capa da minha apresentação aqui é uma ilustração do Harry Justice Ford, do livro do Andrew Lang, né, o The Red Book of Animal Stories, que tem uma coletânea de histórias e tudo mais, que envolvem tanto histórias de animais quanto histórias de fantasia, e lá encontramos uma adaptação de Beowulf, né, para crianças, né, que é um livro infantil aí da virada do século XIX para o XX. E é curioso, no primeiro momento, a gente observar que esse tipo de ilustração que o Justice Ford ele faz, ela é muito parecida com o tipo de ilustrações que nós vamos encontrar nas obras e outros livros do próprio final do século XIX e início do XX. Por exemplo, a ilustração da morte de Arthur, Thomas Malory, dessa edição do finalzinho do século XIX, né, do Andrew Beardsley, onde temos sendo evocado esses mesmos elementos que seriam quais? Elementos cavalheirescos, né? Esses elementos que remetem a uma Idade Média idealizada, cavalheiresca, a esse universo meio arturiano, de moralidade e tudo mais, né? Que é algo típico, a gente vai encontrar em obras que remetem ao ciclo arturiano, mas a gente vê reflexos disso, por exemplo, nessa obra, nessa ilustração do Justice Ford sobre Beowulf. E o que eu quero trazer com isso? Essa ilustração do Beowulf, ela remete especificamente ao trecho do poema, quando Beowulf chega ao Lago Assombrado, né, no meio da floresta sombria, e ele mergulha dentro do lago, né, para ir em busca do covil de Grendel e sua mãe. E quando ele mergulha, né, no poema, lá por volta dos versos 1492, 1512, ele passa a ser, conforme ele vai se aprofundando no lago, ele passa a ser atacado pela mãe de Grendel, que na ilustração aparece, né, o Beowulf agarrando ela pelos cabelos e ameaçando com a espada, e outras criaturas marinhas, outros monstros marinhos que estão atacando Beowulf ali, tentando, né, dilacerá-lo, tentando arrastá-lo para o covil deles. O que eu quero trazer é o quê? Digamos assim, a exemplo dos monstros de Beowulf, que vão atacá-lo dentro do lago, o que nós vamos ter? Quando Beowulf adentra aí o século XIX e o século XX, teremos outros monstros que vão atacar o próprio poema. Que monstros são esses? São os nacionalismos europeus que vão tentar se apropriar de Beowulf de todas as maneiras. Por exemplo, o que eu chamo aí do heroísmo cavalheiresco, né, o paradigma do patriotismo, que vai ser algo típico da Inglaterra do final do século XIX e início do XX. Onde esse nacionalismo inglês ele vai tentar se apropriar de elementos históricos, então, por exemplo, as campanhas do rei Alfred durante a Idade Média contra os vikings, a Batalha de Brunanburh e a Batalha de Maldon, ainda na Idade Média. Já na contemporaneidade, a Batalha de Balaclava, durante a Guerra da Crimeia, vai ser apropriada também por esse nacionalismo. E já durante o início da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Dunkirk também. E um outro campo onde vai ver esse nacionalismo aparecendo são elementos literários. Então, no final do século XIX vai ter uma dezena de peças de teatro inspiradas no rei Alfred, monumentos como, por exemplo, as estátuas na cidade de Wantage e a cidade de Winchester também,
poemas em inglês antigo, como a Batalha de Brunanburh e a Batalha de Maldon, vão ser apropriados por esse nacionalismo como símbolos desse patriotismo e das origens, né, da nação inglesa. E um exemplo disso, contemporâneo à época, quando o Alfred Tennyson se apropria dos eventos da Batalha de Balaclava e cria o seu poema A Carga da Brigada Ligeira também, exaltando esse nacionalismo aí. Então, só para a gente ter um exemplo talvez mais concreto disso que eu quero mostrar para vocês, na inauguração da estátua em Winchester, em 1901, tá, o primeiro-ministro da Inglaterra na época, quando ele revela a estátua, né, ele exalta, e eu vou ler rapidamente aqui, ele exalta a figura de Alfred da seguinte maneira: a nobre estátua que estou prestes a desvelar pode ser, senão um símbolo da imaginação, e assim Alfred, que reverenciamos, pode ser uma figura idealizada, pois nosso conhecimento real dele é disperso e vago. Nós temos, contudo, agregado em torno de sua forma, não sem razão, todos os mais altos atributos humanos de realeza. O Arthur, de nossos poetas, o rei cavaleiro, sem temor, sem mácula e sem reprovação, é para nós a verdadeira representação de Alfred. Nele é fato, nós veneramos nem tanto um impressionante ator de nossa história quanto o inglês ideal, o soberano perfeito, o pioneiro da grandiosidade da Inglaterra. Então, o que nós estamos vendo aí dentro desse cenário é tudo uma idealização, é uma apropriação de um passado e a idealização desse passado com uma exaltação dessa Inglaterra, onde Alfred se torna o Arthur real, o Arthur da vida real e o modelo do modo de vida inglês. E aonde vamos encontrar isso muito forte já no século XX vai ser quando da descoberta do tesouro de Sutton Hoo, em 1939, que se torna, né, uma euforia para demonstrar de forma na cultura material, né, para aquela Inglaterra da época, aonde se encontrava, né, as raízes originais do povo inglês e tudo mais. E a questão é que isso vai se agregar, vai se agarrar a Beowulf de uma forma como os monstros de Beowulf vão se agarrar ao próprio herói quando ele mergulha no lago. Né? Essa visão, o que nós estamos vendo, então, é uma visão de um período do século XIX e século XX que vai tentar ler Beowulf através dessas lentes. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso vai impregnar a tradição de estudo sobre o poema. Tá? Porque não só a Inglaterra vai tentar fazer isso, outras nações vão fazer isso, a exemplo dos monstros de Beowulf. Então, por exemplo, na Escandinávia, da mesma época, do século XIX, tem esse mesmo espírito e ímpeto nacionalista. Então, por exemplo, obras como o Kalevala na Finlândia, poemas como Drapa und Villemos na Dinamarca, o outro poema, o Svea pro Pátria na Suécia, ou a própria Heimskringla na Noruega, são obras que ou serão apropriadas de um passado medieval, como a Heimskringla, ou serão obras construídas remetendo a um passado medieval, como no caso da Dinamarca e da Suécia, como exaltação dessa glória do passado. E Beowulf vai tentar ser cooptado por esse nacionalismo escandinavo. Então, na Dinamarca, a primeira publicação de Beowulf será de 1815, do Torkelin, onde ele publica sob o título Os Feitos dos Reis Daneses do século III e IV, né? 2 pontos, um poema dinamarquês em dialeto anglo-saxônico. A gente vai encontrar isso muito presente nessas tentativas nacionalistas de apropriação de Beowulf, que é o inglês antigo, o anglo-saxônico, que eles chamam, não é uma língua originária da Inglaterra. Ele é um dialeto, no caso, do dinamarquês, ou um dialeto do nórdico antigo, ou, né, como a gente vai encontrar no caso também na Dinamarca, o Grundtvig, onde ele publica o poema, Beowulf também, né, o poema de Beowulf, um poema heróico gótico do milênio passado, traduzido do anglo-saxão para versos dinamarqueses, remetendo, então, Beowulf a uma tradição do gótico que remete ao sul da Suécia, e o inglês antigo como um dialeto disso. Ou ainda, assim, do Grundtvig, posteriormente ele republica, em 1841, Beowulf como o poema de Beowulf, ou um antigo poema heróico nórdico, não é inglês, é nórdico. Só que aí temos um outro nacionalismo que vai tentar se apropriar de Beowulf, que é na Alemanha. Os alemães também vão tentar puxar a se apropriar de Beowulf. Então, o Heinrich Leo ele vai publicar em 1839 uma edição de Beowulf intitulada Beowulf, o mais antigo poema heróico alemão composto no dialeto anglo-saxão. Então, para todos esses nacionalismos, Beowulf não é uma obra da Inglaterra anglo-saxônica, do inglês antigo. São obras escandinavas ou da Alemanha, num dialeto que remeteria às suas próprias nacionalidades. Aí vamos ter na Inglaterra
finalmente, quando é apropriado através do Mitchell Campbell, que ele vai tentar se apropriar também do Beowulf, com as traduções que ele vai fazer do inglês antigo para o inglês moderno daquela época, e Beowulf se torna parte disso. Tá? E aí é que nós temos um problema. Todos esses nacionalismos, etc., vão impregnar o mundo acadêmico, os estudos acadêmicos. Então, por exemplo, no início do século, da virada do século XIX para o XX, vamos ter alguns artigos já acadêmicos, de fato, ao trabalhar Beowulf, que trabalham Beowulf nessa perspectiva nacionalista de tentar remeter a um passado específico, né, a um poema original. Então, por exemplo, Blackburn e Chadwick vão tratar que Beowulf era um poema pagão que foi cristianizado ou invernizado com elementos de um cristianismo, mas originalmente ele era pagão porque remetia aos povos originários, entre aspas, da Inglaterra. Só que já no início do século XX, essa visão começa a ser questionada, por exemplo, em artigos como do Shucking e do Hamilton, onde essa visão, alguma coisa está errada, eles demonstram que alguma coisa estava errada nessa visão e tentam analisar Beowulf através da próprio poema, da própria construção da época. E aí chegamos no Tolkien, quando ele vai escrever o The Monster and the Critics, e que ele é um marco porque ele tenta desvincular, né, Beowulf de toda essa tradição literária e historiográfica desses antiquários que tentam encontrar respostas que o poema não vai responder, né, e tentar perguntar o poema, entender o poema através do próprio poema, como que ele é. Que ele é um poema, é uma obra literária, ele é uma obra da sua época. Né? E isso vai desencadear uma outra vertente acadêmica que é trabalhos como da Whitelock e do Cask, que vão tentar trabalhar Beowulf dentro dessa perspectiva de ele, enquanto um poema, qual é a função dele enquanto um poema, não como um tratado pseudo-histórico. É a pergunta da Whitelock. Então, a quem se direcionava Beowulf? Né? Isso vai desencadear uma nova abordagem que é desvinculada dessa que nós estamos vendo aí. A abordagem colonizada, que eu chamo aí, é essa abordagem que tenta buscar um poema original desvinculada da sua adaptação. O poema pagão versus um cristão, o histórico versus o mítico, a tradição oral versus a tradição escrita. Que é uma abordagem que vai apresentar, por exemplo, vou pegar só como um exemplo aqui o do Lindviks, que é o último ali, o Beowulf de Sectus, onde eles tentam recriar um Beowulf original, entre aspas, baseado no quê? No nada, baseado basicamente na subjetividade deles. Tentando remontar o que seria o original de Beowulf. Essa é uma abordagem, como eu falei, colonizada. Uma abordagem que traz questionamentos, como, por exemplo, quer descobrir a origem do poema, qual é o público, a datação, a autoria, qual é o gênero narrativa, que são perguntas que não se encontra uma resposta adequada. E a Whitelock vai dizer que essas perguntas são perguntas erradas, e os autores que fazem as perguntas acabam culpando o poema por não trazer a resposta que eles queriam. O que vai acontecer, por que a importância de Tolkien nisso? Porque ele vai desencadear uma outra vertente de análise, que é essa vertente que, por exemplo, John Niles traz, que é deixar de lado essa abordagem tradicional, colonizada, que eu chamo, e fazer perguntas mais pertinentes ao poema, como o que ele significa, quanto um poema pode importar, qual o tipo de função que uma narrativa desse tipo desempenha, quais são as questões culturais para as quais uma narrativa desse tipo representa uma resposta, ou, a mais importante de todas, por que alguém, ou um grupo de pessoas, decide se dar o trabalho de despender tempo, material e comprometer um pergaminho com claramente uma obra que parece, a princípio, inútil. Então, o John Niles ele propõe o seguinte: ao invés de tentarmos buscar origens, elementos históricos, etc., é entender o poema através do que ele seria de fato. E ele propõe analisar Beowulf através do que ele entende como um discurso ritualizado. Seriam, então, obras que ele entende por discurso como uma associação de significados dentro de uma certa cultura, tá? Que reforça elementos culturais de uma sociedade e que, ao ser falado, entoado em público, ele serve como um elo de ligação para reforçar elementos culturais de um certo povo, de uma certa cultura. É um elemento que a gente vai encontrar, aí sim temos uma resposta, em vários textos da época do período da Inglaterra anglo-saxônica. Os textos da reforma do rei Alfred, traduções que eram feitas na época, apresentam esse mesmo tipo de característica que o John Niles apresenta. Nas construções genealógicas, vamos encontrar, por exemplo, lá no final, a figura do tal do chefe, que aparece na linhagem do rei Alfred, mas aparece também aonde? Aparece em Beowulf também. Ou seja, Beowulf não é um poema que surge do nada, ali como um mero entretenimento. Ele surge, os indícios, como um texto dentro de uma produção cultural de uma época que não está preocupado com nacionalismos e etc., ou ser um catálogo histórico, mas sim um discurso ritualizado para uma cultura específica. Então, nesse sentido, e aí sim,
Então, aqui Beowulf, o que Beowulf tem a ver com a Inglaterra? Aí é tudo e nada. Em que sentido? Beowulf, o que a tradição, muitas vezes, tradicional, a tradição que nós temos até hoje, que as pessoas imaginam Beowulf como uma obra pagã, etc., é algo fruto desse nacionalismo. Então, o que seria necessário? Desvincular Beowulf desse nacionalismo, descolonizar Beowulf, entender Beowulf nessa vertente que o Tolkien já apresentava lá atrás, que é essa vertente, o poema dentro do seu contexto medieval, e não dentro de um contexto moderno, que, na verdade, atende às demandas do século XIX e do século XX, mas ele dentro das suas características do período em que ele foi composto. Desculpa se ter estourado o tempo. Perfeito, gente. Ficou ótimo. Coroa bem os nossos encontros, né, do grupo de estudos, e é extremamente pertinente. Muito obrigada mesmo, viu, Elton? Eu peço perdão por ter que ser a vilã aqui, a monstra da história.